ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, salvarei do rio. Sim, a cruz, sim, a cruz, sempre me feriu. E por fim descansarei, salvo além do rio. Todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, para a gente. Lembranças de um passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. Ou quase sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz já venceu, e nele saber não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus, cuja vida conquista pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão e mexidas do rio tempo mais. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Senhor. Quero estar ao pé da cruz, ei, conheci um mundo mau e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal. Tudo isto porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum valor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Hoje quero sim saber das clarezas de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu mestre Salvador.
paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Quando eu digo continuar, porque a adoração não é só aqui nessas quatro paredes, né? Durante o dia nós adoramos a Deus nos nossos afazeres, onde estivemos. E diz a palavra de Deus: faça tudo para a glória de Deus. É um dos hinos do Roberto que eu gosto demais, né? Faça tudo para a glória de Deus. Olha, ele vai cantar aqui esse hino, né? Se Deus vai permitir que isso aconteça. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Salmo de número 40. Salmo de número 40, vamos fazer essa leitura responsivamente, são 17 versículos. Lerei os versículos ímpares, os irmãos lerão os pares. Convido a igreja a colocar-se de pé. Salmo de número 40, diz assim a palavra de Deus: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sofro perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem: bem feito, bem feito. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Grandioso Deus, continuamos na dependência do Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, neste momento nós nos reverenciamos mediante a Tua presença, porque já podemos sentir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo falando conosco, através aqui desse salmo, ó Deus. Tu já pode trazer o conforto, o alívio, Tu já pode, ó Deus, encher os nossos corações da Tua palavra. Ó Pai, sabemos, ó Pai, que quando Tu reúne o Teu povo é para abençoar, é para demonstrar. Por isso, ó Pai, esteja usando, ó Pai,
desde o liturgista, os instrumentistas, vocalista, o pastor que trará a palavra final, e preparando para os nossos corações para receber, para absolver essa palavra, para alimentarmos dessa palavra que é vida. Ó Pai, em nome de Jesus, que os momentos que passamos aqui sejam momentos aproveitosos na Tua presença, momento de redimirmos na Tua presença, momento, ó Pai, de nos prostrarmos, porque, ó Pai, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande quanto o Senhor. Por isso nós te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu gosto muito desse salmo, que primeiro o salmista começa falando: eu esperei pacientemente no Senhor. Ele não fala quanto. Às vezes nós somos apressados, né? Mas depois ele dá o testemunho. Ele inclinou para mim os seus ouvidos, ouviu a minha oração, me tirou de um charco de lodo, colocou meus pés em lugar seguro. Então, irmãos, é isso que nós estamos aqui para fazer, confiar no Senhor em diferentes circunstâncias. E o versículo é maravilhoso, quando na sua grandeza, no seu trono, no todo ali as suas pompas, no seu palácio, ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É Ele que é o meu libertador, diz o salmista, e nós podemos dizer o mesmo. É Ele que cuida de nós. Então, irmãos, essas palavras têm que ficar permanentes na nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus. Hino de número 113. Hino de número 113. Muito conhecido, hoje não tem o mizinha aí que ajuda. Alto, não? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Deus do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei. Ele tem o fim de abrigo em tentação. Deixei por Ele tudo, os inimigos de mim. Ele fez me purificando o coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Ser fiel, obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, agora eu me verei, com Jesus meu Salvador morando em mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Amém. Provérbios 28, 13, irmãos. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Acredito que os irmãos aí sabem até de cor, né? Muito usado. 13 e 14.
que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. É alerta de Deus para nós nessa noite. Vamos ter um momento de oração silenciosa, irmãos, cada um falando intimamente com Deus. Quero convidar nossa irmã Lúcia, que esteja orando em voz audível. Sim, meu Deus. Amém. Está cantando o hino de número 144. Quem tiver dízimos e oferta, um momento oportuno para fazer a entrega. Hino de número 144. Sembrando
Irmão Laércio estará orando a Deus, agradecendo pelos ofertantes e dizimistas. Irmão Laércio. Amém. Ministério Louvor vai dar continuação à adoração. Ei. Graça e paz, irmãos. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 5 que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O motivo da nossa alegria, né? Nós podermos ter sido reconciliados com nosso Deus através do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria e podermos estar louvando ao Senhor, né? Por esta bênção maior de todas, que o Senhor gratuitamente nos deu. Podem ficar à vontade, irmãos, aqueles que sentirem desejo de ficar em pé para louvar o Senhor, ou aqueles que puderem ficar sentados também, não tem problema. Vamos adorar o Senhor nesse instante. O Senhor é a nossa porção, né? Ele é a nossa herança. Ele é tudo nas nossas vidas. Por isso nós devemos adorá-lo todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Porque só Ele é digno, só Ele é Deus.
Senhor. O Senhor é a nossa porção, né? E não há outro nome a quem nós devemos adorar, diante do qual nós devemos nos prostrar. Todo ser que vive tem que adorar ao Senhor, porque Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor de todas as coisas, tanto nos céus, na terra, em todo o universo. Adore ao Senhor com todo o seu coração nesse instante. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Só Tu és poderoso, Deus, Deus tremendo.
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor, queridos. Podem ficar à vontade. Ser alguém que faz o sol brilhar, ser alguém que faz a chuva cair, ser alguém que faz o vento soprar, ser alguém que faz a nuvem seguir, ser alguém que ouve as aves todo animal, ser alguém que de tudo tem domínio total, ser alguém que faz nascentes brotarem onde a vida terra seca molhar, ser alguém que tem domínio, poder, ser alguém que faz o homem viver, ser alguém que o lar eterno para nós
Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de convidar você que está aqui nessa noite para abrir a palavra do Senhor do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Início do Evangelho, Marcos, capítulo 1. Hoje nós iniciaremos uma nova série de pregações, de mensagens, de uma exposição do Evangelho de Jesus Cristo, que nos escreveu Marcos. Marcos, o menor dos Evangelhos, o mais antigo, e é neste Evangelho que iremos iniciar essa série de mensagens a partir de hoje. Abra aí a sua Bíblia, vamos iniciar lendo do versículo 1 ao versículo 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Pai de amor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, por este Evangelho que o Senhor nos fez chegar até hoje, para que nós pudéssemos nos alimentar, para que pudéssemos compreender, para que pudéssemos entender e aprender de Jesus Cristo. O Senhor, com tua graça e com o poder do teu Santo Espírito, preservou esta mensagem, usou vidas para que nós pudéssemos hoje aqui poder meditar nela. Que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, possa falar ao coração de cada um, e nós possamos sair daqui fortalecidos na palavra do Senhor, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, como eu já mencionei, ele dos evangelhos, ele é o menor. São 16 capítulos. Mas ainda que seja o mais pequeno, ele é de um valor incomparável. Alguns comentaristas afirmam que ele é o mais antigo, portanto ele serviu de fonte para Mateus e para Lucas, por causa das semelhanças. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que há muitas semelhanças nas histórias. Ele foi então um autor que de fato teve uma importância muito grande no início da igreja, e antes mesmo que houvesse escritura, os homens, o evangelho ele era anunciado de boca em boca, e para que Marcos pudesse escrever essas palavras, ele precisava ter ouvido de alguém, precisava ter conhecido, ou ter uma fonte para transmitir essas palavras. E segundo os estudiosos, Pedro, o apóstolo Pedro foi a sua fonte, pois ele era muito ligado a Pedro. Talvez o seu grande mestre foi Pedro, e ele foi um dos discípulos de Pedro. Mas também Marcos, ele esteve com Paulo. Vocês se lembram da primeira viagem, Barnabé
chamando Pedro para viajar. Aliás, Barnabé era primo de Marcos, convidou Marcos para viajarem para a primeira viagem missionária, mas depois de algum tempo Marcos, talvez sentindo algumas dificuldades, por ser uma viagem muito difícil, deixou-os, e na segunda viagem Paulo já não mais quis a presença de Marcos. Houve até mesmo uma certa desavença entre Barnabé e Paulo, e eles se separaram, mas Marcos continuou aí junto com Barnabé, levando a palavra do Senhor. Mais tarde nós sabemos, pela segunda epístola de Paulo a Timóteo, que Paulo reconciliou-se com Marcos. Diz a Timóteo: traga-me Marcos, porque ele muito é precioso na obra do Senhor. Ele é muito precioso na obra do Senhor. Portanto, este homem foi um homem extremamente importante na obra do Senhor. Ele teve como fonte um dos apóstolos de Jesus, e ele escreveu um evangelho que, se você for comparar com os outros, ele é mais sucinto. E qual o objetivo de Marcos ao escrever esse evangelho sucinto? Porque ele tinha um alvo. O alvo eram os cristãos romanos, e como nós sabemos, romanos era um povo aguerrido, um povo guerreiro, um povo que havia conquistado os povos, e ele então procurou apresentar Jesus como sendo aquele que tinha poder, autoridade sobre espíritos, sobre as doenças, sobre a morte, sobre as forças da natureza. Ele não se deteve como Lucas e Mateus em genealogias ou introduções, e ele foi logo direto ao assunto. Você vê logo de princípio, você lê aqui no versículo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já apresenta Jesus, já apresenta rapidamente João Batista, e já começa a tratar dos milagres de Jesus logo em seguida. Marcos é importante para a igreja, porque ele é fonte para os demais evangelistas e traz uma mensagem do rei que é conquistador. Interessante que, se nós olharmos para a história de Israel, eles estavam há 400 anos, ou seja, aproximadamente 4 séculos de silêncio. Imagina aquela nação, a nação de Israel, que sempre ouviu a voz do Senhor, sempre ouviu as palavras de Deus, sempre havia profeta entre eles, mas havia 400 anos que nenhum profeta havia se levantado para pregar aquele povo, para anunciar as palavras de Deus. A nação de Israel já estava há muito tempo sob o domínio de vários reinos. Os persas primeiramente dominaram a nação, depois vieram os gregos, e com Alexandre o Grande, que implementou a cultura grega, levando a mensagem dos gregos, a filosofia grega, a língua grega, implantando a cultura grega em todos os povos da região. A nação de Israel também foi influenciada dessa forma. Por causa inclusive dessa influência dos gregos, muitos estavam se desviando da lei de Deus. A lei de Deus já não era mais lida, poucos tinham conhecimento, havia um analfabetismo muito grande, o povo mesmo não tinha conhecimento da lei, apenas os religiosos, a elite sacerdotal, os fariseus, os escribas, e o povo estava como que aprisionado. É interessante que por 400 anos a nação de Israel foi escrava no Egito, foi uma escravidão física, mas agora por 400 anos a nação de Israel novamente estava na escravidão, mas na escravidão espiritual. Aguardavam um libertador, e eis que chega aquele que veio para libertar não somente a Israel, mas o mundo todo. Mas não a liberdade física, não a liberdade política, como eles aguardavam, Depois do Império Grego havia o Império Romano que dominava sobre eles. Os romanos haviam colocado Herodes para dominar sobre a nação, que era apenas uma marionete nas mãos dos romanos. Mas eis que chega ali João anunciando e falando de Jesus. Interessante que nesses primeiros versículos Marcos apresenta Jesus lá como Salvador. O próprio nome Jesus, observe, Jesus significa o Salvador. O nome Jesus, que foi escrito em grego, como eu falei, com a influência dos gregos, tudo era escrito em grego. Inclusive até o Antigo Testamento já havia sido traduzido para a língua grega, conhecido como a Septuaginta. Foi toda a lei traduzida para o grego.
somente algumas pessoas que conseguiam ler, mas com o advento do Evangelho, tudo isso foi mudando, e as pessoas foram tendo novos conhecimentos. E é interessante, meus irmãos, que quando Marcos apresenta Jesus como sendo o princípio do Evangelho de Jesus, ele apresenta-o como não somente o Salvador da nação, mas o Salvador do mundo. O nome de Jesus em grego é Jesus, é uma transliteração do hebraico Joshua ou Yeshua, que é o nome para Josué e que significa Deus salva, e o nome dele significa Salvador. Mas mais do que isso, Marcos não apresenta apenas Jesus como sendo o Salvador, mas também como sendo o Cristo. Ele diz claramente Jesus Cristo, a ênfase que ele é o Cristo. Na figura do Cristo, o Messias, o ungido de Deus, é aquele que tinha todos os ministérios, ou todos os ofícios dos líderes religiosos. O Messias, ele, dentro de si, ele tinha 3 ofícios, que era Jesus, como sendo profeta, ou seja, ele era a voz de Deus para falar ao povo. Ele veio como profeta para trazer a mensagem de Deus para um povo que estava há muitos anos sem ouvir o seu Deus. E Jesus veio como profeta. Mas ele não veio apenas como profeta, ele veio também como sendo sacerdote, aquele que é a voz do povo que fala com Deus. Jesus, ele veio aquele que se coloca como alguém do povo. Ele não veio com honra, ele não veio com glória, ele não nasceu no meio da elite, ele nasceu humildemente e se fez como um de nós, e se fez como um do povo. E ele se colocou como sendo sacerdote, aquele que apresenta a Deus o sacrifício. Mas mais do que isso, como diz em Hebreus, ele não apenas apresentou o sacrifício, mas ele apresentou de uma vez para sempre. E o mais maravilhoso, que ele não apenas apresentou o sacrifício, como ele foi o próprio sacrifício. Ele se sacrificou por nós, sendo o profeta, sendo o sacerdote, mas também sendo o rei. Mas o interessante é que, enquanto o povo estava sendo governado por outros impérios, eles aguardavam a chegada sim de um rei. Mas quando Jesus veio, não foi para reinar politicamente, não foi para morar nos grandes palácios, não foi para derrotar o domínio dos imperadores, mas foi para reinar nos corações de cada uma daquelas pessoas, daqueles homens e daquelas mulheres, que estavam solitários, que estavam angustiados, que estavam perdidos, que estavam caminhando como ovelhas que não têm pastor. Jesus disse que eles eram como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que estavam precisando de ouvir uma mensagem que os socorresse, que os tirasse daquela escravidão espiritual, pois estavam distante de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vimos que para que anunciar a chegada desse rei, e aí que é mais interessante, Marcos diz que Deus enviou o seu arauto, alguém que preparou o caminho para a chegada desse rei. Era comum naquela época que quando um rei saía da capital do seu reino, ou da capital do seu império, fosse visitar as províncias, um arauto ia antes dele, na frente dele, para preparar o caminho, para preparar tudo. Porque veja, naquela época, tudo era mais difícil, não havia, vamos dizer assim, serviços sociais, não havia serviços públicos, as cidades muitas vezes eram verdadeiros lixões, as cidades muitas vezes estavam abarrotadas de pessoas e ladrões. Então, quer dizer, os arautos, eles iam à frente para preparar toda a comitiva, levar pessoas para que tudo fosse ajeitado. As estradas inclusive eram aplanadas, eram todas ajeitadas para que o rei pudesse ter uma boa impressão do lugar, e eles iam antes do rei. Só que João Batista, sendo o arauto do rei, ele veio da mesma forma, mas não para preparar os caminhos físicos. É interessante que quando Marcos diz assim, como está escrito na profecia de Isaías, mas ele não começa Isaías, ele começa citando Malaquias 3:1, ele diz: eis aí
envio adiante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Ou seja, ele estaria preparando os corações, prepararia o caminho para que Cristo viesse e pregasse a sua mensagem. Pregasse a sua mensagem. E qual era a mensagem? Ele diz aqui, aí sim citando Isaías: voz do que clama no deserto, é Isaías 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele não traz, todo o texto de Isaías que fala a respeito do arauto, mas Lucas, no texto paralelo, traz, ele vai nivelar os montes, ou rebaixar os montes, ele vai nivelar os vales, para que eles pudessem estar no mesmo nível dos montes, e ele iria também endireitar os caminhos tortuosos, e aplanar os caminhos escabrosos. Que são caminhos escabrosos? São caminhos desnivelados, caminhos todos cheios de buracos, cheios de defeitos. Ou seja, isso se referia não às estradas de Israel, mas se referia aos corações do povo. É importante lembrar, como eu falei, que nesse tempo os corações dos judeus haviam se afastado de Deus. Muitos estavam vivendo longe e distante de Deus. As pessoas estavam ansiosas, desejando ouvir uma palavra de Deus, mas não ouviam. Os grandes religiosos, entre aspas, os mais religiosos da nação, que haviam preservado a lei, eram na verdade os religiosos que haviam preservado a tradição oral dos rabinos, a sua própria interpretação da lei, e eles haviam tornado a lei apenas um livro de regras fixas, cheios de legalismos, cheio de rituais, mas que não falava o coração do povo. Por isso que quando Jesus chegou, as pessoas se admiravam, porque Jesus falava com autoridade. Lembra-se quando nós falamos no final do Sermão do Monte? Ele falava com autoridade, porque falava coisas que realmente eram palavras de Deus, enquanto aqueles religiosos não levavam a mensagem. Aqueles homens eram muito altivos, muito orgulhosos. Os religiosos estavam como que montanhas que precisavam ser rebaixadas. O povo estava como vales ali, longe de Deus, e precisavam ser elevados. Os corações estavam todos distorcidos, não havia mensagem de Deus, e eles precisavam de preparação. E eis que João, olha o que João vinha fazendo, diz aí, versículo 4, apareceu João, onde? No deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E que é muito interessante, meus irmãos, o batismo não era algo estranho para os judeus. Era comum entre os judeus que eles fizessem prosélitos, ou seja, que eles pregassem a lei de Deus, que eles ensinassem a lei de Deus e falassem sobre o Deus de Israel para outros povos que vinham até eles para conhecer este Deus. Gentios iam até eles e eles precisavam então ser ensinados na lei, conhecer toda a lei. Eles precisavam passar por 3 processos. Um deles era ser circuncidado, como símbolo da aliança. O outro, eles deveriam apresentar um sacrifício, e o terceiro, eles deveriam passar por uma lavagem cerimonial, para que eles pudessem ser purificados, e assim pudessem ser parte do povo de Deus, ou seja, era o batismo. Mas acontece que agora, João, ele estava batizando as pessoas, não gentios, não pessoas de outras nações, mas os próprios judeus. E o mais interessante é que eles estavam se batizando. O texto diz que eles saíam de vários lugares, de toda a Judéia, província da Judéia, e também os habitantes de Jerusalém iam para serem batizados por ele no Rio Jordão. Por quê? Porque aquela mensagem de João tocava seus corações. João tinha a autoridade de um profeta, e depois de 400 anos de silêncio, Deus levantou aquele profeta para trazer uma palavra que tocava no coração daquelas pessoas. A mensagem dele era mensagem de arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, antes de chegar o evangelho, interessante que Marcos fala do princípio do evangelho. Evangelho significa boas novas, mas antes que o evangelho das boas novas, das boas notícias chegasse para o coração do povo, era necessário que o povo se arrependesse. Meus irmãos, o evangelho não transforma corações que não se arrependem.
Não adianta apenas ouvirmos o Evangelho, nos alegrarmos com o Evangelho, fazermos parte da igreja, talvez até nos batizarmos, mas se não houver arrependimento nos corações, não há, como diz aqui, remissão de pecados. E o que é remissão? A remissão é a expulsão dos pecados. Interessante que esse termo, remissão dos pecados, nos leva até as práticas do Antigo Testamento, como a prática do bode expiatório. Você se lembra dessa prática? Havia um certo momento em que o sacerdote, ele iria apresentar a Deus 2 animais. Um deles seria sacrificado, o seu sangue seria derramado como sacrifício para Deus, para que os pecados pudessem ser perdoados, um oferecimento a Deus. Mas o outro estaria vivo e ele colocaria a mão sobre a cabeça deste animal, e ele oraria e ali confessaria todos os pecados do povo e o seu próprio pecado, e então ele seria enviado ao deserto. Ou seja, o simbolismo é que aquele animal iria embora e levaria para longe do povo os pecados, os seus pecados. E essa é a ideia aqui. João estava pregando o arrependimento para que os pecados fossem retirados da nação, para que fossem retirados dos seus corações, para que eles pudessem esquecer e pudessem ser livres e libertos do pecado, porque os seus corações ainda estavam todos cheios de pecado. A nação vivia numa situação terrível. Havia um crescimento de divórcios, havia um domínio da ignorância, escuridão espiritual, e as pessoas precisavam se arrepender. Mas aquela mensagem de João era tão poderosa que as pessoas saíam do deserto e iam até João. Olha João, quem era João, meus irmãos? O texto diz, versículo 6, que as vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro. As suas vestes eram muito parecidas com as vestes de Elias. Ele era alguém que viria para lembrar os profetas do Antigo Testamento, para dizer à nação que Deus havia se lembrado do povo e que agora estava enviando o seu profeta para falar aos seus corações. Uma mensagem poderosa, mas para chamar a nação para o arrependimento, para que seus corações fossem preparados para o quê? Para receberem Jesus, para receberem o Evangelho. João, ele era um homem que ele pregava com a sua própria vida. Ele deixou os palácios. Os fariseus, eles andavam todos bem vestidos, eles tinham vestes muito elegantes. Jesus diz que eles até alongavam os seus filactérios, eles gostavam dos primeiros bancos, eles gostavam de comer em banquetes, eles gostavam de estar na elite. Mas João não, ele estava no deserto, vestindo-se como um homem simples, comendo uma alimentação muito simples, ou seja, apenas gafanhoto e mel silvestre. Talvez, é claro, ele comesse outras coisas, algumas frutas, alimentos muito simples, mas era a base da sua alimentação, eram gafanhotos. Se tirava a cabeça, as patas, as asas, e torrava ou assava, e comia com mel, que era muito fácil de encontrar nas rochas, nas cavernas, era onde ele vivia. O deserto da Judéia era um lugar muito escabroso, era um lugar muito difícil de se viver, era um deserto mesmo, com muitas pedras calcárias. O lugar era difícil, era horrível. Havia pouca água, pouca alimentação, pouca vida. Mas eis que Deus levantou um homem e o mandou para o deserto. E onde estavam as pessoas? O texto diz que toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, provavelmente uma hipérbole, né? Não que todos fossem, mas muitas e muitas pessoas eram atraídas e iam para ouvir as palavras de João. As palavras que Deus havia dado a ele, para preparar os corações daqueles que estavam tão longe de Deus, tão carentes de ouvir uma mensagem poderosa. Terceiro lugar, meus irmãos, João era um filho de um sacerdote. João, ele era um grande profeta, e o próprio Jesus diz que dentre todos os homens, ele é o maior de todos os profetas. A mensagem que ele estava trazendo era uma mensagem poderosa, vinda no momento de escassez espiritual, de miséria espiritual do povo. As pessoas estavam todas indo após João, ouvindo João, mas esse João, apesar de tudo isso,
Apesar de, vamos dizer assim, de todo o seu sucesso ministerial, com tantas pessoas indo ouvir a sua palavra, indo ouvir a mensagem que ele pregava, ele era um homem extremamente humilde. E humilde que se humilhava e exaltava a Jesus. Interessante que um dos primeiros discípulos de João foi Filipe. E quando Jesus passou por ele, quando ele estava batizando o Rio Jordão, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, que ele leva o pecado do mundo, arranca o pecado do mundo daqui. Sabe o que Filipe fez? Ele decidiu segui-lo junto com outro discípulo. E João não se importou. Na verdade, João tinha esse objetivo. Ele era alguém que simplesmente veio para apresentar o mestre e depois sair da história. E ele disse: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Olha as palavras de João. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. João, as pessoas tinham medo dele. Até mesmo Herodes temia João, porque quando João falava, as pessoas davam ouvidos. O povo amava João. E Herodes tinha até medo dele quando o prendeu. Você se lembra da história? Que foi uma espécie de atitude arrogante de Herodes que o levou a matar João, porque ele queria agradar uma pessoa, uma mulher. Mas ele ficou com muito medo, porque João era um homem que tinha realmente autoridade e era respeitado pelo povo. Mas esse João, mesmo com todo esse reconhecimento, ele dizia: aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu. E ele dizia: do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Interessante, naquela época, nós sabemos muito bem disso, né? Não havia asfalto, não havia calçamento, as ruas eram todas caminhos, na verdade, né? Caminhos, não havia grandes estradas, eram todas de areia, de terra. No verão, no calor, muita poeira, pó que grudava nos pés. As sandálias, eles andavam em sandálias de couro, era um calçado muito simples. E quando esses homens, os homens caminhavam em viagens, chegavam em casa, havia alguns servos, e o servo mais humilde da casa, ele se prontificava a tirar as correias e tirar as correias dos sapatos do seu mestre e lavar. Era o costume. E muitas vezes lavava também dos seus convidados. Mas não era qualquer servo, era o mais humilde, o mais simples de todos os servos. Aliás, em uma ocasião Jesus fez isso, Ele lavou os pés dos apóstolos e eles ficaram admirados, e Jesus quis com isso ensiná-los a humildade. Mas João aqui, ele vai dizer que ele não era digno nem mesmo de fazer isso, ou seja, ele não era digno de fazer o serviço do mais humilde dos escravos. É como se dizendo: perante Jesus, eu não posso nem mesmo me curvar como um dos menores escravos, porque ele é muito maior do que eu. E mais do que isso, ele diz no versículo 28, aliás, versículo 8: eu vos tenho batizado com água. De fato, esse batismo é muito importante, porque vocês precisam arrepender-se dos seus pecados. Mas eis, observe bem, porém, ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele é aquele que é de fato o Filho de Deus, ele é aquele que tem o poder do Espírito Santo, ele é aquele que virá para modificar e transformar os corações. João sabia disso. João era um homem humilde, não era um homem que chamava atenção para si, ele chamava sempre a atenção para Jesus. A sua mensagem era uma mensagem poderosa, o seu ministério era um ministério que alcançava muitos, mas a sua mensagem sempre era para enfatizar quem é Jesus, sempre apontando para Jesus e nunca para si mesmo. O líder, ele tem que sempre tomar cuidado. Não é fácil, porque quando nós pregamos a mensagem, e muitas vezes Deus fala através da mensagem, às vezes nós corremos o risco de acreditar que essa mensagem ela é poderosa por causa de nós. João não era assim.
João sabia que a sua mensagem era poderosa, mas ela tinha um objetivo, era exaltar a Jesus. E ele se recolhia, ele levava as pessoas até Jesus, ele não tinha ciúme, ele até mesmo apresentou os discípulos para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus. E quando eles foram, João ficou, porque quem deve ser engrandecido é Jesus e não o homem, nem mesmo o maior de todos os profetas. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, essa mensagem apresentando 5 aplicações para as nossas vidas dessa mensagem do princípio do Evangelho. A primeira delas está relacionada a todo o Evangelho de Marcos e a todos os demais evangelhos. Como eu falei no início, Marcos, ele teve o objetivo de escrever para os romanos, que era um povo guerreiro, que precisava de uma mensagem concisa, que fosse objetiva, direta e mostrasse Jesus como aquele que tem poder e autoridade sobre a morte, sobre o diabo, sobre as doenças e até sobre as forças da natureza. Mas Mateus também foi um grande evangelista e teve o objetivo de escrever para os judeus. Por isso que você vai ver que várias referências do Antigo Testamento estão em Mateus. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gentios, porque ele era um gentio, assim como ele era um gentio, ele escreveu para os gentios. E João também escreveu um outro evangelho, mais voltado para a explicação, vamos dizer, mais voltado para o entendimento teológico, para o entendimento de Jesus como sendo Cristo, como sendo o Verbo de Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, a multiforme graça de Deus, que se apresenta na variedade dos evangelhos, ou seja, a mensagem de Deus, ela é uma só. Mas olha que interessante, a mensagem de Deus é uma só, mas existem muitas maneiras de Deus nos falar. Ele falou através de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Ele também nos fala através de Paulo, de Tiago, Pedro e João nas demais epístolas. Ele falou através de vários e vários profetas. Ou seja, Deus, ele tem várias formas de falar. A graça de Deus, ela tem várias formas de se manifestar. Deus usa várias pessoas. Não é a pessoa que tem importância, mas é a mensagem que tem importância. Porque Deus, ele é multiforme na sua graça. Ele fala de várias maneiras e isso é, de fato, maravilhoso. Maravilhoso. Segunda aplicação: os corações precisam ser preparados para receber o Evangelho. João nos mostra isso, que os corações, eles precisam, muitas vezes, ser, vamos dizer, arada, como se fosse uma terra para receber a semente. Ele precisa ser arado, ele precisa ser o caminho totalmente nivelado, aplanado, todas aquelas coisas erradas, o coração precisa de ser chamado para que ele possa se arrepender. O coração precisa deixar toda a dureza, todo o mundanismo. As pessoas precisam de uma preparação. João foi esse precursor, e hoje certamente quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. É Ele que vem moldando os corações e transformando, para que a mensagem encontre guarida e a semente possa germinar. Terceiro, meus irmãos, quando somos voz de Deus, como era João, vidas são atraídas pela mensagem. Vocês se lembram? Onde João estava? As multidões iam sedentas para ouvir a palavra. As pessoas deixavam todo o comodismo de Jerusalém, todo o luxo, toda a pompa do templo de Jerusalém, das sinagogas, mas corriam para ouvir aquela palavra, porque sabiam que era a voz de Deus. Quando Deus fala, os corações se abrem. Quando Deus fala, as pessoas ouvem. As pessoas são atraídas. Isso é maravilhoso, saber que quando o Espírito Santo fala, quando Deus usa, as pessoas vão ouvir. Elas vão escutar o que Deus tem a falar. Quarta aplicação, meus irmãos. Nós precisamos ser como João. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez. Nós precisamos compreender que nós não somos nada diante do nosso Deus. Veja, o maior dos profetas, ele se considerava como indigno de desatar as sandálias de Jesus.
Muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa. Nós nos preocupamos quando o nosso nome, muitas vezes alguém fala de nós. Muitas vezes nós nos preocupamos quando as pessoas muitas vezes nos desprezam. Nós nos preocupamos quando as pessoas talvez nos ignoram. Mas o mais importante não é que o nosso nome seja reconhecido, é o nome de Jesus é que tem que ser glorificado. Nós temos que muitas vezes ser humildes. E quantas vezes nós achamos que o nosso nome deve estar em destaque? Quantos e quantos pregadores não falharam, não caíram por causa disso, porque cresceu o orgulho no coração, acreditando que a sua mensagem, que ele tinha algo para ser destaque. Não, nós temos que ser como João, temos que ser humildes. E por último, meus irmãos, última aplicação, é só o Espírito Santo, só a obra do Espírito Santo é que pode transformar vidas. Algumas pessoas podem frequentar igrejas, podem até ser batizadas. Quantas pessoas não foram batizadas por João? Veja que o texto diz que toda Jerusalém, toda a população, obviamente uma hipérbole, né? Mas eram multidões e multidões que foram e se batizaram. Mas quantos que seguiram a Jesus? Nós sabemos por Atos 1, que quando Jesus ressuscitou e reuniu seus discípulos, e esteve com eles e foi assunto ao céu, havia o quê? 120 discípulos reunidos no dia de Pentecoste. Mas e as multidões? Tanto as que ouviram e que foram batizados por João, como aquelas que seguiam Jesus onde estavam. Muitos foram apenas seguidores temporários. O Espírito Santo talvez não tenha transformado muitos daqueles corações, como muitas vezes ele não transforma. Tem muitos corações que ainda precisam ser quebrantados e transformados. João disse: ele vos batizará com o Espírito Santo. Nós precisamos, meus irmãos, desesperadamente do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que ninguém dirá Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. Só o Espírito Santo pode transformar. Jesus disse que se eu não for e não vier o Consolador, eu não vierei o Consolador, mas ele veio, ele disse: ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que transforma o coração. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que muda as vidas. Nós precisamos. E nós podemos clamar. Lembra quando Jesus disse: batei, pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis? O Espírito Santo. Nós devemos buscar constantemente, ser cheios, porque é Ele que vai transformar e que vai mudar as vidas, não somente a nossa, como também daqueles que são alvos da nossa mensagem, da nossa pregação. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai de amor, nós te agradecemos pela Tua palavra que é tão maravilhosa, que nos ensina coisas tão profundas e tão maravilhosas. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não nos deixou sem testemunho. O Senhor trouxe Teu servo João para preparar, e assim Jesus veio pregar aquela mensagem libertadora, este evangelho transformador, e nos enviou o Espírito Santo para mudar e moldar os nossos corações. Continue a falar conosco, Deus, e nos transformar a cada dia, nos preparar para o encontro final com o Senhor, segundo a Tua vontade, segundo a Tua graça, que nós possamos ouvir a Tua voz tão maravilhosa, tão perfeita, tão cheia de graça, a voz do Teu Santo Espírito. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Gostaria de convidar agora aqui à frente os nossos presbíteros. Os presbíteros, por favor.
Abra sua Bíblia agora na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Texto mais do que conhecido, para nós podermos, neste momento, celebrarmos aquele momento tão crucial da história humana, mas principalmente da história da igreja. O dia mais importante da história, sexta-feira, quando o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi derramado para a remissão dos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meus irmãos, este momento é um momento maravilhoso, é um momento que nós estamos celebrando a morte do Senhor. Nós estamos aqui reconhecendo que esta aliança que o Senhor Jesus fez com o Pai é o motivo de nós estarmos aqui, de nós termos a vida, a garantia da vida eterna, porque foi por meio do sangue que os nossos pecados foram todos perdoados, foram todos remidos, foram todos retirados de nós. Mas uma coisa é certa, nós precisamos discernir, nós precisamos compreender essa verdade. Nós precisamos também estar cientes de que nós não podemos participar de qualquer maneira. Nós não podemos participar indignamente, como me diz aqui. Nós não podemos participar de forma indigna. Nós temos que reconhecer a graça, mas temos que também viver de acordo com aquilo que foi nos ensinado. Portanto, eu gostaria de convidar a todos para ficar de pé. Eu vou pedir ao presbítero Natan que ore, consagrando esses elementos, os elementos tirados do uso comum, consagrando ao Senhor. Consagrando. Meu Deus, mais uma vez, ó Pai, falando contigo, Deus, nesse momento ímpar da nossa vida, Deus, que é estar participando da ceia do Senhor, relembrando a Tua morte, ó Pai, e aguardando a Tua volta. Ó Deus, em nome de Jesus, que esses elementos venham, ó Deus, fluir em nós, ó Pai, o desejo de a cada dia aproximar do Senhor, aproximar do Teu trono de graça, nos preparar para esse grande dia, ó Pai, que aqui nós estamos apenas ensaiando, ó Deus, que esse vinho simbolizando o Teu sangue, ó Pai, venha nos purificar, que esse pão significando o Teu corpo venha nos fortificar enquanto estivermos aqui na terra, ó Deus. Sê conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu sempre digo, o pão que iremos comer não vai se transformar em carne, nem o vinho vai se transformar em sangue. Isso não acontece. Mas não é qualquer cerimônia. Aqui, Cristo está espiritualmente presente. Espiritualmente. Nós somos alimentados espiritualmente também ao participar, porque é uma, vamos dizer assim, é uma participação com fé. Nós participamos com gratidão, mas com fé, e cremos que Ele está presente entre nós. Amém? Gostaria de chamar aqui também o diácono
para que pudéssemos, Josi, para nos ajudar aqui na distribuição. Vamos cantar um hino enquanto os elementos são Meu cálice elevo a ti, Senhor, em encher e faz transbordar. Pai celeste, dá-me sempre teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. O meu cálice elevo a ti, Senhor. Vem me encher e faz transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Vamos então participar, meus irmãos. Pai eterno, Deus querido, Deus de amor, nós somos gratos, ó Deus, por este momento. Te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas, por esta oportunidade, ó Deus, de podermos mais uma vez, ó Deus, participarmos, ó Deus, desta ceia, deste momento tão importante nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por tudo. E te pedimos que o Senhor continue a cada dia, ó Pai, nos abençoando, ó Deus, e perdoando os nossos pecados. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, seja cada dia nos convencendo, ó Pai, de que somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia e da Tua graça. É a nossa oração, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação e o poder do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, pode jogar fora lá fora, que são descartáveis. E mais uma informação: os idosos, eu estarei a partir de quarta-feira indo à casa dos idosos. Então, se os irmãos têm idosos, né, parentes aí, e possam comunicar que a partir de quarta-feira estarei, né, já que terça eu não estarei aqui. Outra coisa, a nossa cesta do amor. Então, os irmãos, quando pudessem lembrar, traga a oferta, né? Aí, na cesta do amor. Terça-feira nós temos culto de oração, 6h30. De repente, você pode trazer aí para nós podermos, né, apresentar essa, ajudar aí as pessoas mais carentes. Vinda Deus este dia,